como se nós estivéssemos vivendo uma doença e que a gente buscasse uma cura para essa doença. Ou seja, a miséria material, social, cultural, política, filosófica, tudo, nunca poderia ser considerado como uma coisa apenas histórica. É uma situação que mereceria, que deveria merecer um reparo. Então aqui eu volto a um conceito interessante, que é um conceito oriental, que é o conceito de Sanatana Dharma, valores permanentes, entendeu? Verdade eterna, ou seja, essas respostas básicas para o ser humano, quem ele é, de onde ele vem, o que ele está fazendo aqui, quais são os deveres, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, esse corpo geral de conhecimento, não é necessariamente uma ordem social provisória que você põe para derrocar a outra e depois ser derrocada por uma subsequente. Na verdade, nesse sentido, até alguém fala em fim da história, mas com outros sentidos, eu também falaria que essa série, eu me lembro, por exemplo, a questão da Revolução Francesa, entendeu? Eu me lembro a frase de Madame Roland, liberdade, quantos crimes se praticaram em seu nome? Quer dizer, então toda essa ideia de que tem havido, a partir desse processo todo, uma evolução qualitativa da humanidade, não me parece muito provável, tangível. Nós estamos hoje num mundo que não parece nada melhor do que aquele da era do feudalismo, ou da era medieval, ou de nenhuma outra era. Pelo contrário, nós estamos hoje com uma situação praticamente limite de uma grande população desativada, sem saber o que vai fazer da vida, entende? Então a nossa responsabilidade hoje é uma responsabilidade que eu diria que é muito mais do que apenas fazer uma revolução, impor uma nova ordem, mas é muito mais no sentido de realmente um compromisso com a vida, com a realidade, com a sobrevivência da própria vida que está ameaçada. Quer dizer, eu não sei se esse depoimento que eu estou dando no momento tem a ver com o tema proposto de contracultura e globalização. Mas eu quero dizer que todo o meu trabalho, que até hoje é rotulado como contracultura, porque é alternativo, na verdade, nós desenvolvemos uma série de atividades que não encontram espaço, nem apoio oficial, entendeu? Nem nas universidades, e nem em nenhum, porque não convém ao sistema como um todo, ao interesse dominante, que ainda é o interesse do desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo. Então, bom, eu não sei se eu tenho muito mais coisa a dizer, mas foi mais um depoimento, e quero dizer que se contracultura significa a oposição a uma desumanização, a uma cegueira gananciosa, ou a atividade demoníaca de um desenvolvimento técnico que não foi acompanhado de um desenvolvimento espiritual e filosófico, nesse sentido, nós somos contra a cultura. Mas a proposta que eu chamo como Sanatana Dharma, essa também decorre de um processo evolutivo da nossa participação histórica, é que sem essa possibilidade disso que eu chamei de Sanatana Dharma, de uma resposta real, de uma descoberta da nossa essência, de quem somos nós, qual a nossa natureza, qual nosso Dharma, qual a nossa posição constitucional, sem atender a isso, na verdade, qualquer revolução não passará de a substituição de um engodo por um outro engodo. Ou seja, o que precisamos é retomar isso, que eu acho que sempre existiu nas grandes culturas. Com todos os defeitos, nós sabemos que tem culturas no mundo que se mantêm estáveis exatamente porque se apoiam num sólido sistema espiritual, cultural, em que relaciona não só a matéria, mas o espírito, não só vivos, mas mortos, passado, presente e futuro estão integrados.
Hare Krishna. Hare Krishna. Então, assim, o senhor Valdemar falou em privilégio. Realmente é um privilégio estar aqui e o tema é bastante polêmico e me fez lembrar, vendo o Rogério Duarte, que é um documento vivo, me fez lembrar o Glauber Rocha e a mãe dele, quando fala que ele morreu, quando a gente pergunta para ela, a dona Lúcia Rocha, de que ele morreu, ela fala que ele morreu de Brasil, porque foi um grande lutador, um cara assim profético e que hoje em dia, também hoje aqui me fez lembrar 3 textos dele, que é a Estética da Fome, a Estética do Sonho, e o Sonho é uma estética, que é extremamente atual. Se a gente pega esses textos hoje e olha, vê que ele falava do hoje também, né? Então, na verdade, eu só queria lembrar dele, que hoje, ainda hoje existe uma influência contra a cultura, porque existe o Templo Glauber no Rio de Janeiro, mas não pode existir na Bahia ainda, por conta de influências. Então, existe ainda um movimento contra a cultura. E eu queria agradecer, agradecer ao governo do Estado, a Campina Grande, a população pela receptividade. É a primeira vez que eu estou vindo em um evento maravilhoso. Muito obrigada. Seu nome? Kátia, eu sou da Bahia. Muito obrigado, Kátia. Em relação a isso que a Kátia falou, foi inclusive cunhado um termo, na época em que o Glauber faleceu, a gente está falando em cultura, e se dizia que a morte do Glauber foi um assassinato cultural, ou seja, uma pessoa que foi morta pelas circunstâncias em que ela vivia e pelas ideias pelas quais ele se batia. E eu acho que foi o próprio Glauber que cunhou esse termo quando a irmã dele, a Ness, morreu num acidente, num elevador, uma coisa absolutamente fortuita e casual, que ela caiu num posto de elevador que a porta estava com defeito. Glauber foi o próprio Glauber que levantou e que cunhou essa expressão, dizendo que a morte de Anés tinha sido um assassinato cultural. E, de certa forma, ele acabou sendo vítima desse assassinato cultural tempos mais tarde também, né? Eu tive o privilégio de conhecer o Glauber pessoalmente lá no Rio. Acho que o Rio é privilegiado nesse sentido, porque o museu dele está instalado lá, né? Dona Lúcia até hoje é uma batalhadora disso, por todos os cantos do Brasil, e graças a Deus ela conseguiu um apoio oficial lá no Rio para criar esse espaço. E aquilo que eu falei no início aqui do nosso encontro, é que isso que a gente chama de contracultura, não é que nós sejamos contra a cultura, é apenas um movimento que contesta a cultura dominante, mas que propõe alternativas. Se muitas vezes não tem as respostas, pelo menos tem outras perguntas para colocar, para questionar o que está aí. E nós temos aí esse exemplo concreto, esse caso que você citou do Glauber é perfeito nesse sentido. Na verdade, voltando a um depoimento pessoal meu, a minha primeira atividade profissional na vida foi trabalhar no musical Hair, que é a peça onde tinha o mantra do Hare Krishna, onde se falava em era de aquário, onde se contestava todos os valores estabelecidos na época, e eu vejo que, apesar do que a cultura dominante incorporou, do que era contra a cultura naquela época, nós continuamos representando essa cultura emergente, do subtítulo aqui do Encontro para a Nova Consciência, essa cultura que se forma nos subterrâneos como se fosse uma coisa de resistência, né? Mal comparando, eram os cristãos nas catacumbas no tempo do Império Romano, aquilo era uma contracultura também. E o termo vem muito daí, a própria expressão underground americana quer dizer alguma coisa que está embaixo da terra, do inglês, né? Quer dizer, alguma coisa que vem dos subterrâneos e que emerge, a cultura emergente, para justamente buscar uma melhora na vida de todos. Nesse sentido, isso aqui continua sendo uma manifestação de contracultura, com toda a aceitação que nós já tenhamos pela cultura dominante. E, como disse o Rogério, nesse sentido, nós somos contra a cultura, sim, e vamos continuar sendo. Obrigado.